Ana é professora concursada da Rede Estadual de Ensino há 8 anos. Recentemente, ela passou em outro concurso para trabalhar como enfermeira no hospital daquele município. Ana está muito animada com a possibilidade de exercer as duas profissões que ama, mas começou a ouvir de alguns colegas que talvez ela não pudesse acumular esses dois cargos públicos. Outros disseram para ela que ela poderia sim, desde que os horários fossem compatíveis. E aí, Ana pode acumular os cargos? Pois é, amigos servidores, a dúvida de Ana é mais comum do que vocês imaginam. Muitos servidores se deparam com a questão da acumulação de cargos e nem sempre conseguem informações claras e precisas sobre o que é permitido ou não pela nossa legislação. É por isso que hoje eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre a acumulação de cargos públicos, esclarecendo as 4 dúvidas mais frequentes sobre esse tema tão importante para a vida funcional de muitos servidores. Meu nome é Eurípides Souza, advogado com mais de 10 anos de experiência na defesa dos direitos dos servidores públicos e sócio do LDS Advogados. Nossa missão é empoderar você, servidor, com informações claras e precisas sobre seus direitos, e é exatamente isso que faremos nesse vídeo. Antes de mergulhar nesse tema tão importante, não se esqueça de inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e curtir esse vídeo. E se você conhece outros servidores que podem estar enfrentando dúvidas sobre a acumulação de cargos, compartilhe esse conteúdo com eles. Vamos lá! Para começar, é importante que você saiba que é a nossa Constituição Federal que define a possibilidade de acumulação de cargos públicos. O artigo 37, inciso 16 da Constituição, estabelece que, em regra, é proibida a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas, a não ser que seja possível compatibilizar o horário de trabalho dos dois cargos e, mesmo que essa compatibilidade exista, a Constituição só admite a acumulação em 3 hipóteses: a de 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, ou 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Perceba que mesmo que haja compatibilidade de horários, a acumulação depende da natureza dos cargos acumulados. Você só pode acumular 2 cargos de professor ou 2 cargos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas ou 1 cargo de professor com um cargo técnico ou científico. Se um ou os 2 cargos acumulados não fizerem parte dessas categorias, a acumulação não é lícita. E eu destaco, as regras de acumulação valem tanto para cargos efetivos quanto para empregos públicos e cargos comissionados também. Agora vamos às 4 dúvidas mais comuns sobre esse tema. Primeira dúvida: o que significa compatibilidade de horários? Afinal, o que a Constituição quer dizer com compatibilidade de horários? Em termos simples, significa que você precisa conseguir cumprir adequadamente suas obrigações em ambos os cargos, sem prejuízo para nenhum deles. Você não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, certo? Vamos pensar em situações práticas. Os profissionais de saúde, por exemplo, geralmente têm uma carga horária de 20 ou 30 horas semanais, muitas vezes cumpridas em regime de plantão. Isso facilita a organização para quem quer acumular 2 cargos na área de saúde. Eu conheço vários casos de servidores que são concursados na área da saúde em 2 cidades diferentes, como Goiânia e Brasília, e conseguem conciliar os 2 cargos graças ao sistema de plantões. Já os professores costumam ter uma carga horária que varia entre 20 e 40 horas semanais. Como o trabalho em sala de aula permite essa variação, a gente tem professor que só dá aula de manhã, outros só à tarde e outros só à noite, ou em vários períodos, dependendo da carga horária contratada. Quando um servidor acumula 2 cargos de professor, a compatibilidade de horários está verificada pela ausência de choque nos horários de aula. Na prática, os professores geralmente conseguem se organizar junto às direções das escolas para ajustar seus horários. O problema fica um pouco mais complicado quando um professor quer acumular o cargo de magistério com um cargo técnico ou científico. Isso porque esses cargos técnicos geralmente exigem uma carga horária de 30 ou 40 horas semanais, que são cumpridas em horário comercial nas repartições públicas. Nesse caso, o servidor terá que encaixar as aulas nos horários em que não está cumprindo as funções do outro cargo, o que pode ser bem desafiador. E uma pergunta que sempre surge é: existe um limite máximo de horas que o servidor pode trabalhar por semana? Por exemplo, se somadas as cargas horárias dos 2 cargos,
essa soma chegar a 70 ou 80 horas semanais, isso automaticamente configuraria uma incompatibilidade de horários? Bom, durante muito tempo, a Advocacia Geral da União entendia que não haveria compatibilidade de horários se a carga horária acumulada superasse 60 horas semanais. Mas esse entendimento foi superado, muito em razão de diversas decisões judiciais, principalmente do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Essas cortes têm reconhecido que não existe uma presunção automática de incompatibilidade de horários baseada apenas na soma da carga horária. A verificação da compatibilidade deve ser feita caso a caso e o servidor sempre deve ter a oportunidade de demonstrar que consegue cumprir as funções de ambos os cargos satisfatoriamente. Isso não significa que você pode simplesmente declarar que dá conta dos dois cargos. Você precisa efetivamente comprovar isso, mostrando a sua escala de trabalho, sua jornada em cada cargo e como você consegue conciliar tudo isso na prática. Segunda dúvida: o que são profissões regulamentadas? Como a gente viu, a Constituição permite a acumulação de 2 cargos privativos de profissionais de saúde, mas com uma condição: que sejam profissões regulamentadas. O que isso significa? Em termos simples, uma profissão regulamentada é aquela que tem 2 características principais: uma lei específica que regulamenta a profissão e um conselho de fiscalização profissional. A maioria das profissões de saúde se encaixa nesse conceito. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, biomédicos, todos são considerados profissionais com profissões regulamentadas. Eles têm leis específicas que definem suas atribuições e conselhos que fiscalizam o exercício profissional, como o CRM para os médicos, o COREM para os enfermeiros e assim por diante. Mas atenção, nem todos os cargos na área da saúde são privativos de profissionais com profissões regulamentadas. Um exemplo disso é o cargo de auxiliar de laboratório no estado de Goiás. A Procuradoria-Geral do Estado de Goiás já afirmou o entendimento de que esse cargo não é privativo de profissional de saúde com profissão regulamentada, de modo que não pode ser acumulado com outro cargo público. Portanto, é preciso ter cuidado. Nem todos os cargos ou funções na área da saúde podem ser acumulados, apenas aqueles privativos de profissionais com profissões regulamentadas. Terceira dúvida: como saber se um cargo é técnico ou científico? Essa é uma das questões mais complexas quando a gente fala de acumulação de cargos. A gente viu que a Constituição permite que um professor acumule seu cargo com um cargo técnico ou científico. Mas como saber se um cargo se enquadra nessa definição? Bom, é importante esclarecer logo de cara que nem todos os cargos são técnicos ou científicos, obviamente. E aqui a gente tem algumas diretrizes estabelecidas pelos tribunais superiores que podem nos ajudar a identificar se um cargo é técnico ou científico. Primeira diretriz: um cargo pode ser técnico ou científico independentemente do nível de escolaridade exigido para o seu exercício. Isso significa que cargos de nível médio podem sim ser considerados técnicos ou científicos, enquanto alguns cargos de nível superior podem não ser considerados técnicos ou científicos. Segunda diretriz, que decorre da primeira: o que realmente importa são as atribuições do cargo, ou seja, os deveres e responsabilidades associados a ele. Conforme já decidiu o STJ, não basta que a denominação ou nomenclatura do cargo contenha o termo técnico. O que importa é que suas funções, por serem específicas, se diferenciam das meramente burocráticas e rotineiras. Para facilitar o entendimento, eu vou dar 2 dicas práticas que ajudam na identificação de cargos técnicos ou científicos. A primeira dica é se houver a exigência de uma formação específica para a posse no cargo, independentemente do nível de escolaridade. Se tiver essa exigência, ele provavelmente será considerado técnico ou científico. Por exemplo, se um órgão público exige que o servidor seja formado em engenharia, arquitetura, direito ou qualquer outra área específica, esse cargo tende a ser classificado como técnico ou científico. Segunda dica: se o cargo não exigir uma formação específica, aí vai ser necessário avaliar as atribuições do cargo. Se para a posse é exigido apenas o ensino médio ou é aceito qualquer curso superior, é provável que não seja um cargo técnico ou científico. A análise fica dependente das atribuições definidas em lei, o que torna a avaliação mais difícil e subjetiva. É um tema delicado e muitas vezes é necessária uma análise caso a caso para determinar se um cargo específico pode ser considerado técnico ou científico para fins de acumulação.
E aqui vale uma informação atualizada muito importante para você, servidor. Existe uma proposta de emenda à Constituição em tramitação na Câmara dos Deputados, a PEC 169 de 2019, que propõe alterar essa regra para permitir a acumulação do cargo de professor com outro cargo de qualquer natureza. Isso acabaria com todas essas infinitas discussões que giram em torno dessa hipótese de acumulação. Atualmente, essa PEC aguarda a deliberação do plenário da Câmara antes de seguir para o Senado. Se aprovada, vai representar uma mudança significativa nas possibilidades de acumulação para os professores. Quarta dúvida: quais as consequências de acumular cargos indevidamente? Bom, finalmente, vamos falar sobre algo que preocupa muitos servidores. Se a administração pública constatar que um servidor está em situação de acumulação ilícita, o primeiro passo é notificá-lo formalmente. O servidor ele vai ter um prazo para se manifestar, podendo optar por se exonerar de um dos cargos ou defender a legalidade da acumulação. Se o servidor optar por um dos cargos e se exonerar do outro, em regra, o assunto se encerra por aí. Mas se decidir defender a acumulação e não conseguir convencer a administração de que os cargos são acumuláveis, poderá enfrentar consequências sérias, incluindo a pena de demissão. Além disso, a administração pública pode verificar se houve algum prejuízo ao erário. Se for constatado que o servidor não cumpriu adequadamente sua carga horária em um ou ambos os cargos, ele pode ser notificado para restituir os valores recebidos indevidamente. Bom, e agora duas informações cruciais que muitos servidores desconhecem. Primeiro, se a acumulação ilícita for descoberta a qualquer tempo, a administração pode sim tomar as providências. Não existe prescrição ou decadência em relação à possibilidade de a administração corrigir uma situação de acumulação ilícita, mesmo que o servidor esteja há 10, 20 ou 30 anos acumulando cargos. Isso vale inclusive para servidores já aposentados em um ou ambos os cargos. Segundo, mesmo que a acumulação seja considerada ilícita, o servidor pode averbar o seu tempo de contribuição em outro regime de previdência. Assim, se um servidor acumulou cargos ilicitamente por 20 anos, ele pode se exonerar de um dos cargos e averbar esse tempo de contribuição no INSS para garantir uma segunda aposentadoria. E para finalizar, tudo isso que nós falamos a respeito da natureza dos cargos não se aplica se um servidor exercer uma outra atividade na iniciativa privada. Isso significa que o servidor pode exercer uma atividade como autônomo ou mesmo como empregado com carteira assinada, independentemente da natureza dessas funções. Mas é claro que ele tem que compatibilizar isso com suas obrigações no cargo público. O ponto aqui é que a acumulação de um cargo público com emprego ou trabalho privado só tem como requisito a compatibilidade de horários, mas não a natureza das funções. Como a gente viu hoje, a acumulação de cargos públicos é um tema complexo, com muitos detalhes e particularidades. A regra geral é a proibição, mas existem exceções bem definidas pela Constituição Federal. Se você é um servidor público e está considerando acumular cargos, ou já acumula e tem dúvidas sobre a legalidade dessa situação, minha recomendação é que você busque orientação jurídica especializada. Cada caso tem as suas particularidades e uma análise detalhada pode fazer toda a diferença para garantir os seus direitos. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, compartilhe com outros colegas servidores e se inscreva no canal para receber mais informações sobre os seus direitos. E não se esqueça de deixar nos comentários suas dúvidas sobre esse tema ou sugestões para os nossos próximos vídeos. Eu sempre leio todos os comentários e procuro responder pessoalmente. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.